Vamos falar sobre a zona, uma doença que afeta muitos portugueses, sobretudo também depois da doença, sintomas que persistem, é de facto uma grande preocupação. Vamos receber connosco esta manhã António Vilar, presidente da Associação Portuguesa de Reumatologia, e também Luís Mendão, bom dia Luís, que representa organizações representantes de pessoas com doença, e o próprio Luís já teve, inclusive, a zona. Vamos começar pelo início. Qual é a principal preocupação nesta altura de quem foi portador da doença ou quem tem ainda hoje sintomas que persistem depois da zona? Comece por si, doutor. Bom, a maior preocupação é o facto de poderem persistir num número reduzido de casos, mas significativo para quem tem, a persistência daquilo que nós chamamos a nevralgia pós-herpética, dor no local onde houve as vesículas da zona, situação essa que pode persistir com dor para além de mais de 3 meses, no caso da nevralgia pós-herpética, e que pode persistir em raros casos para o resto da vida, uma sensação de queimadura, de picada, de dormência, que pode atormentar a vida, o sono, incapacitante. E pode ser altamente perturbador. Há casos de depressão causados pelas alterações do sono que provoca a sensação que tem. Devo dizer, no entanto, que estas complicações são raras. São mais frequentes acima dos 60 anos. As complicações surgem em metade dos casos em indivíduos com mais de 60 anos e são pouco frequentes. Cerca de 15 a 20% ocorrem estas complicações. Também a zona a nível do globo ocular, particularmente da córnea, que é felizmente rara, pode ser grave porque pode afetar a visão definitivamente. Muito bem. Só para contextualizar, quem ainda não teve contacto com a doença, o que é a zona, doutor? E como é que se manifesta? A zona é provocada pelo vírus, que é o vírus da varicela zona. E só ocorre em quem tiver tido varicela. O que ocorre a seguir a um episódio de varicela, que provavelmente todos conhecem, é o aparecimento daquelas vesículas na face, no tronco, no abdômen e nas extremidades. O vírus aloja-se nos gânglios nervosos e depois, em condições particulares, com fatores de risco que nós conhecemos, o principal dos quais é a idade, o vírus pode reativar. E nessas condições, ao reativar, vai percorrer em sentido inverso as fibras nervosas e vai provocar uma inflamação ao longo do trajeto do nervo, provocando o aparecimento de vesículas que em cerca de 3 dias se transformam em úlceras, que depois criam crosta em 7 a 10 dias e que depois persistem durante 3 a 4 semanas, acompanhadas das manifestações que eu lhe falei. No início, o doente tem uma sensação de dor, de mal-estar, dores de cabeça, às vezes febrícula, mas ao fim de 1 a 3 dias aparecem uma comichão, um prurido, umas formigas, que rapidamente se transformam em picadas, em queimadura, em ardor, em dor, naquela zona localizada, por isso se chama zona. Ela aparece localizadamente ou no tronco, ou nas nádegas, ou na face. E é este conjunto de sintomas que alerta e leva o doente à consulta. Claro. Luís, no passado dia 10 de outubro levaram a Associação de algumas doenças, levaram ao Parlamento um documento que prevê proteger a população mais vulnerável, por exemplo, em relação à zona. No seu caso também já teve. Sim. A zona. Qual é o principal objetivo? O que é que gostavam de ver cumprido pelo Ministério da Saúde? Então, o que nós pensamos é que as vacinas, sobretudo as vacinas eficazes, são uma das maiores armas médicas que existem. E os estudos e os ensaios mostram uma eficácia desta vacina muito alta, 90%, como o doutor disse. E o nosso objetivo é que para pessoas com VIH ou outras doenças imunossupressoras ou que impõem um tratamento que faz imunossupressão, que a vacina seja gratuita. Porque eu tenho VIH, tive zona, tive recidiva de zona, parece que só há 6% que têm essa má sorte, e de facto a doença, mesmo não nos casos extremos em que permanece com uma dor para o resto da vida, etc., é muito, do meu ponto de vista, muito incapacitante e, enfim, ninguém gosta de ter dores violentas, parece-me a mim. E, portanto,
Para as pessoas com imunossupressão, nós achamos que a vacina deve ser gratuita. Para as pessoas com mais de 50 anos, sobretudo aquelas que tiveram varicela, pensamos que é que deveria ser comparticipada. E é sobretudo esse o nosso trabalho que temos estado a fazer, porque, como sabem, a percentagem de pessoas que depois de 50 anos desenvolve zona é bastante alta, é um número muito até porque, significativo. se fizermos contas, enfim, se estamos aqui a pensar em custo-benefício, a percentagem de pessoas que depois poderá meter uma baixa ou estará não ativa no seu trabalho, se calhar custa ao Estado, acaba por custar mais a nível orçamental do que se calhar... Em termos de saúde pública, essa decisão é difícil. Porque pois imagino que aqui essa conta é preciso se fazer. Tratássemos, nós temos de ter em conta os fatores de risco. Claro. E os fatores de risco são fundamentalmente a idade. A partir dos 40 anos, o risco de ter zona duplica por cada 10 anos de vida. A partir dos 80 anos é cerca de 30%, ou seja, 1 em cada 3 pessoas pode estar vulnerável. Depois, como disse o Luís e bem, algumas doenças como a artrite reumatoide, o lúpus, os transplantados, o VIH-Sida, são mais vulneráveis porque têm uma baixa da sua imunidade. E alguns tratamentos, particularmente aqueles que envolvem corticosteroides, a vulgar cortisona em altas doses, ou medicamentos que baixam a imunidade, podem fazer reaparecer a zona. A decisão de tratar, a nosso ver, deve ser tomada fundamentalmente nos doentes de mais alto risco, ou seja, na idade. Portanto, nós sabemos que acima dos 60 anos é mais raro, e que fazem tratamentos ou que têm doença que compromete a imunidade ou que fazem tratamentos que comprometem a imunidade. Por exemplo, a colite ulcerosa, a doença inflamatória do intestino também. Portanto, e nesses casos, deve haver uma discussão com o reumatologista ou com o médico assistente para se perceber as vantagens que há, já que a nova vacina, porque a vacina que havia anteriormente tinha uma resposta de 50%, portanto, metade dos doentes não tinha qualquer efeito e tem um custo. Claro. Esta nova vacina recombinante tem, de facto, esta vantagem mais de 90%, mas repare, na minha consulta do Hospital dos Luzizes eu vejo cerca de 10 a 12 doentes por zona por ano. Portanto, se eu tratasse todos os meus doentes com artrite reumatoide ou com lúpus e que fazem terapêuticas destas com a vacina, o custo-benefício poderia não ser adequado. Portanto, em termos de saúde pública, isto tem decisões que convém pendurar. Agora, nos doentes com risco, como o Luís disse, associado, é de facto uma resposta que pode ser, de facto, porque 90% de prevenção da nevralgia pós-herpética, da tal dor que persiste e do aparecimento da zona é de facto relevante e isso deve ser discutido até antes dos doentes começarem a fazer determinado tipo de tratamento. Luís, muito obrigada. Espero que, enfim, seja ouvida essa vossa queixa e que de facto tudo corre pelo melhor. Doutor, muito obrigada. Um bom dia. Bom dia. Bom dia. E bom trabalho.